Vamos abrir nossas Bíblias. Você tem a espada aí? Capítulo 8. Vamos ler o versículo 28 e 29. Depois vamos estar lendo Efésios, capítulo 1, versículo de 3 a 5. Romanos 8, 28 e 29, assentados, beijo, a palavra de Deus diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer, elas não contribuem para todo mundo. As coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Amado Deus, muito obrigado pela tua palavra. Hoje estamos aqui, Senhor, comemorando o Dia dos Pais. Abençoa cada pai, dá sabedoria, dá força para trabalhar. Senhor, os pais aqui que são os provedores do lar, que eles venham ser prósperos, que eles sejam um exemplo para os seus filhos, que eles sejam, Senhor, melhores maridos, melhores pais. Abençoa abundantemente e permita que a tua palavra, Senhor, ela venha agir das circunstâncias que vivemos, no nosso íntimo, tanto dos pais como de todos aqui hoje reunidos, que a tua palavra opere de maneira extraordinária para a tua glória e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém? Gente, eu vou pregar hoje sobre o amor paternal de Deus. Eu trouxe uma mensagem, não é? Assim, relacionada à data. Então, Deus como Pai. Deus agindo como Pai. Deus criou todas as coisas com um propósito. Tudo que Deus criou, há uma razão porque Deus criou. Há uma maneira daquilo funcionar, há um propósito para aquela existência. E a pergunta é, com que propósito Deus criou o homem? Para quê? Qual o plano, qual o propósito de Deus ter criado o homem? E muitos salvos não compreendem o propósito de Deus para as suas vidas. Para muitos, o propósito de Deus é o perdão dos pecados e a salvação da sua alma. Para que você existe? Por que você nasceu? Para ser salvo, para receber o perdão dos meus pecados. Mas, assim, tudo gira em torno da sua necessidade. Então, este não foi o propósito para o qual Deus te criou. Qual a necessidade de Deus? Qual a razão de Deus criar o homem? Quando Deus criou o homem não era pecador. Então, ele não precisava ser salvo. O homem não precisava ter o perdão do pecado. Então, o fim, a razão de Deus ter criado o homem e a mulher, não é para ser salvo. Esse não é o fim. Esse não é o propósito final. O propósito de Deus para a sua vida está além da salvação. É mais do que você ser salvo. A primeira razão por que Deus criou você para amá-lo. É o que eu descubro na Bíblia. Deus criou você simplesmente para amá-lo. Para você ser o alvo do cuidado dele, para você ser o alvo do seu amor. Primeira carta de João, capítulo 4, e versículo 8 e 10 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto consiste o amor. Versículo 10. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou primeiro. Então, muito antes de você pensar em amar a Deus, Deus amou você. Deus sonhou com você. Deus criou você.
Você é alvo do amor de Deus. Veja que quando a gente está cheio de amor, nós precisamos de um alvo para demonstrar esse amor. Eu sempre comparo a um casal. O casal apaixonado. Então, aquele rapaz apaixonado pela moça, a moça apaixonada pela casam, oh, que felicidade. Compram tudo novo, vivem aquele romance e, de repente, desejam ter um filho. Para quê? Estão felizes, apaixonados, criaram ali um ninho para viver bem, mas eles não estão satisfeitos. Há tanto amor transbordando que eles querem ter um filho para demonstrar carinho, para demonstrar amor. Para pensar, aquela criança vai chorar, aquela criança vai gastar o seu dinheiro, aquela criança vai te dar um monte de trabalho. Você não devia querer um filho, mas quer. Veja que isso é uma ação do amor. O amor exige isso. O amor precisa de um alvo para ser amado. É dessa forma que você precisa entender Deus. A necessidade de Deus era amar você. A necessidade de Deus era ter você para cuidar, para demonstrar o seu poder, o seu amor. Então, o propósito de Deus era formar uma família. E Deus queria uma família com muitos filhos. E esses filhos todos semelhantes, parecidos com Jesus. É isso que Romanos 8, versículo 29 diz. Nós lemos aqui. A Bíblia está dizendo ali em Romanos 8, 29, que Deus predestinou aqueles que Ele conheceu com antecedência. Quer dizer, Deus já sabia que iriam ser salvos, que iriam receber Jesus como Senhor e Salvador. A esses que Ele conheceu com antecedência, esses já salvos, Ele predestinou. Então, Ele deu um destino já preparado. Qual o destino para quem é salvo? Ser filho dele e parecido com Jesus. Oh, que coisa mais linda, não é? Além de salvos, parecidos com Jesus. Então, o fim, o plano, o propósito era Deus ter muitos filhos. Você foi criado para ser filho de Deus. Você, mulher, foi criada para ser filha de Deus e fazer parte da família de Deus. Olha o que diz a primeira carta de João 3,1. Vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você é mais do que criatura dele. Veja que o amor dele por você é tão grande que te deu o privilégio de ser filho. Romanos 8, 15 e 16. Vocês receberam o Espírito que os torna filhos. Quer dizer, só é filho quem possui o Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Abba, Pai, é paizinho em hebraico. É como se uma criança pequena estivesse tanta comunhão com o pai que não chama de pai. Não é father, é daddy. É paizinho, é carinhoso. Efésios 2,19. Assim vocês não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas vocês se tornaram concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia! Nós somos, os salvos somos, membros da família de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Irmãos, toda a Bíblia é a história de Deus formando uma família. Formando uma família com filhos. Filhos que o amem. Filhos que o adorem, filhos que o obedeçam, filhos que o honrem, filhos que irão reinar com ele por toda a eternidade. Aleluia! É isso que encontramos na Bíblia, principalmente em Apocalipse. Segundo, Deus criou você para lhe dar alegria, para dar alegria a Deus. Por que Deus te criou? Primeiro, Deus te criou para que você fosse alvo do seu amor. Segundo, Deus criou você para que você desse alegria a Deus. Olha o que Sofonias, tem Sofonias na Bíblia, viu? Tem esse livro na Bíblia. Sofonias 3,17 diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor
regozijar-se-á em ti com júbilo. Gente, não é Deus só ter alegria com você, é Deus, uau! Olha como eu amo, olha como é que Ele acertou, olha como Ele está na minha presença. Veja, Deus se alegra com regozijo, Deus se alegra com júbilo. Deus criou você para que você dê alegria a Ele, aleluia! Glória ao poderoso nome do Senhor. Deus criou você para que você expresse a glória dEle. 2 Coríntios 3,18 diz: mas nós, com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Veja, o Espírito de Deus está trabalhando em mim, para que através de mim as pessoas vejam Deus. Eu sou a imagem de Deus na terra. Eu represento Deus. A glória de Deus, ela vai sendo manifesta na minha vida. Aleluia! Deus criou você para que você possa representá-lo. E Deus o capacitou para isso. Veja bem, Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, quando Deus cria o homem, a Bíblia diz, Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai, multiplicai. Quer dizer, Deus quer que você multiplique, que você cresça. Dominai. Veja, Deus capacitou você, responsabilizou você para que você tenha domínio, para que você conquiste. Aleluia! Então você não é um Zé Mané. Você é alguém, aleluia, habilitado por Deus, equipado, capacitado por Deus. Deus deu autoridade à sua vida. Deus tem poder para domínio, aleluia. Você não é uma vítima. Você não é resposta de coisas que aconteçam, não. Você está vivo para que você tenha domínio, controle, aleluia. Deus dá autoridade aos seus filhos. Governo. Deus criou o homem para governar a sua criação. O homem e a mulher se tornaram corregentes. Eles tinham como reinar. Deus criou o homem para ser parecido com ele. Olha o versículo Gênesis 1, 26. O que diz lá Gênesis 1, 26? Que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Quando Deus criou o homem, criou diferente. Deus disse, haja gato, o gato. Deus disse, haja cavalo. Tudo que Deus disse apareceu, não é? A Bíblia fala da atmosfera, a Bíblia fala da divisão, separação das águas, a aparição dos continentes, a Bíblia fala dos animais marinhos, os animais, os répteis, as feras do campo, tudo como Deus criou através da sua palavra. O homem não. A Bíblia diz que primeiro Deus fez um boneco de barro, e aí Deus sopra na narina do homem. Uau! Deus não havia feito isso com nenhuma outra coisa que ele havia criado. Agora, uma parte do próprio Deus passa a existir dentro do homem. O Espírito de Deus foi soprado dentro do homem. Agora, o homem, ele possui 3 partes. Ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. Agora, nessas 3 partes, o corpo é físico, mas o espírito e a alma, eles são invisíveis, eles são espirituais. O DNA de Deus foi colocado dentro do homem. Assim, o homem recebeu habilidades de Deus. A Bíblia vai chamar, aliás, Bíblia não, a teologia, quando a gente estuda teologia, quem fez aqui o bacharel em teologia sabe que existem atributos que chamamos de atributos comunicáveis de Deus. Há aqueles atributos incomunicáveis, que são atributos que só Deus tem, e há os atributos comunicáveis, aquilo que Deus também dividiu com o homem. Então, você tem a habilidade da inteligência, de tomar decisões, a habilidade de emoções. Então, existe em você capacidades que Deus colocou, que são deles, dentro de você. Você tem poder de decisão, você tem poder de escolha. Porém, entre todas as habilidades que Deus deu, para que você parecesse com Ele, a maior, a mais importante, é o Espírito de Deus que habita em você. Irmãos, nenhuma outra coisa na criação tem espírito.
A Bíblia fala até de a alma dos animais, mas nunca espírito. Quem possui espírito é o homem. O homem possui espírito. Porém, por causa do pecado, o espírito se tornou inativo. Quando aceitamos a Jesus, o Espírito de Deus habita dentro de nós. E é como uma tomada ali na corrente. Aleluia! Nós recebemos a vida de Deus, a presença de Deus. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que todo espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Veja você um espírito que possui uma alma e habita num corpo. E o seu espírito e alma são eternos. Vieram de Deus e devem ser cheios de Deus. Aleluia! Deus criou você especial. Diga comigo, Deus me criou especial. Aleluia! Você tem valor, você é importante. Deus criou com você para um alvo, com um propósito. 3, o amor de Deus se percebe na criação. Gente, tudo foi preparado antes da chegada do homem. Sabe quando um casal, estão para esperar um bebê, não prepara aquele quarto, o bercinho, uma roupinha, tudo. Pois é, Deus como pai, Ele preparou tudo antes da chegada do homem. Ele preparou um lar. Veja, nós percebemos o amor e o cuidado de Deus na criação. A beleza, as cores, diferentes cores, os sons dos passarinhos, que lindo. Além dos sons, os sabores, as frutas tão deliciosas, uma coisa diferente. Tudo Deus preparou um lar para que seus filhos chegassem. Era Deus preparando detalhe por detalhe, o brilho das estrelas, o céu azul. Era Deus preparando tudo e mostrando como você é importante para Ele. Ele não te colocou num mundo sem cor, sem som, sem sabor. Ele preparou coisas boas e lindas para que em cada uma delas você entendesse o quanto Ele te ama, o quanto Ele se importa, o cuidado dele por você. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Obrigado, Paulo. Deus recompense. 4, vemos a maior prova de Deus no perdão. A Bíblia Sagrada diz que Deus preparou o melhor. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus criou o homem de uma forma especial, para um propósito especial. Porém, o homem pecou. Gênesis, no capítulo 3, vai falar sobre a queda do homem. Estava lá Eva no jardim e, de repente, uma serpente fala e diz a Eva: disse Deus que vocês não devem comer da árvore do jardim? E Eva responde à serpente: podemos comer de todas as árvores do jardim, menos daquela que está no centro do jardim. Porque no dia que comermos, disse Deus, que nós iríamos morrer. Aí a serpente diz: não, certamente vocês não morrerão. No versículo 4 diz, a serpente disse à mulher: certamente não morrerão, porque Deus sabe que no dia que comerem daquele fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Veja, a serpente mente. A serpente diz que há uma coisa boa que Deus escondeu de vocês. A serpente começa a prometer coisas grandes, fabulosas, caso eles comessem daquele fruto. Eva e Adão sabiam que não podiam comer, mas a Bíblia diz que, infelizmente, eles comeram. Ali o diabo estava agindo, mentindo, ele inoculou dúvida na mente daquele casal, disse a eles que eles não precisavam de Deus, semeou contenda, rebelião, semeou separação, porque o inimigo sabia o quanto o homem era importante para Deus. O inimigo percebeu a importância daquela comunhão entre Deus e o homem. Por isso, trabalhou para separar pai dos seus filhos. Infelizmente, isso continua acontecendo nas nossas famílias. O diabo continua tentando separar casais, separar pais dos filhos. Continua tentando trazer confusão, discussão no trabalho, em casa, na rua, dentro da igreja, porque a comunhão não agrada o inimigo.
O amor, o carinho não agrada o inimigo, e Adão e Eva comeram, desobedeceram, perderam a comunhão com Deus e macularam a sua natureza. Deus os criou à sua imagem e semelhança. Mas o pecado separou o homem de Deus e trouxe enfermidade, envelhecimento, morte, porque isso acontece por estarmos separados de Deus. E o homem se tornou vazio, porque o propósito dele não estava mais completo. O homem se tornou confuso, perdido e agora precisando de se reconciliar com Deus. E a Bíblia vai dizer que a partir daí, então, Adão vai ter filhos. Porém, os filhos de Adão nasceram semelhantes a ele e não mais a Deus. Gênesis 5:3. Adão gerou filhos à sua semelhança, conforme a sua imagem. Você entendeu a diferença? Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, os filhos de Adão nascem à imagem e semelhança dele. Muito bem, Deus poderia ter desistido do homem, desobedeceu. Um Deus amoroso, bondoso, dadivoso, generoso, e simplesmente deram as costas a Deus. Negaram o amor de Deus. Viram Deus como alguém que estava mentindo. Preferiram ouvir a serpente do que obedecer a Deus. Deus poderia simplesmente ter desistido, mas Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu do homem. Isso é amor, gente. É aquele amor que recupera. É aquele amor que luta pela pessoa que ama. É aquele amor que perdoa. É aquele amor que não desiste. Veja que aí, então, Deus põe em ação o plano do resgate, o plano da reconciliação, o plano da salvação. O próprio Deus veio resgatar o homem. O próprio Deus veio reconciliar. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, 18. Está lá esse versículo, é forte, é importante. 2 Coríntios 5, 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, aleluia, e nos deu o ministério da reconciliação. Jesus veio para nos reconciliar com Deus, Ele é a ponte. É por isso que Ele diz em João 14, eu sou o caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, aleluia. Veja o amor que perdoa, o amor que vai atrás, o amor que busca, aleluia. E Jesus, quando nos ensina a orar, como é que Ele ensina? Como se começa a oração? Pai Nosso. Sabe o que Jesus estava dizendo? Orar é filhos falando com o Pai. Quando você for orar, lembre-se disso. Você não está orando como servo, você está orando como filho. Quem está ouvindo a sua oração te ama como Pai, aleluia. Pai nosso que está no céu, aleluia. Agora, para ser filho, a Bíblia ensina, tem que receber a Jesus Cristo como Salvador. O grande amor de Deus foi demonstrado na cruz. Irmãos, não é simplesmente amar, mas é mostrar, é demonstrar amor. E a maior demonstração do amor de Deus foi dada na cruz do Calvário. A Bíblia diz lá em Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu pelos bonzinhos, Ele morreu por mim, Ele morreu por você, aleluia. E Ele fez isso para provar que Ele te ama. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, aleluia. Veja o amor de Deus. A Bíblia diz em 1 João 4,10, primeira carta de João 4,10, nisto está o amor de Deus. Não que nós o tenhamos amado primeiro, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação dos nossos pecados. Você entende que Deus te ama, aleluia. Você entende que Jesus veio porque Ele te ama. 5, o amor de Deus trouxe salvação, reconciliação,
mas trouxe mais do que isso. O amor de Deus trouxe restauração. Veja bem, você poderia ser perdoado, você poderia ser salvo, mas isso não foi o suficiente para Deus. A sua salvação, o perdão dos seus pecados, não foi suficiente para Deus. O que Deus quis, o que Deus quer é restaurar o plano original. É restaurar o propósito para o qual você nasceu. Então, Deus demonstra o seu amor restaurando o que foi perdido. Isso é extremamente importante para você entender que o plano original de Deus não acabou. Continua ainda valendo. 1 Coríntios 15, 17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o que foi feito, o que disse, o que aconteceu, passou, acabou. A Bíblia diz que se Cristo não ressuscitou... então deu errado, 1 Coríntios 15, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu dei o versículo errado, com certeza. Colossenses 3,9, vamos passar para outro. Colossenses 3,9. Colossenses 3,9. Não mintais... está certo. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes. Você tirou aquela carcaça de velho homem com os seus feitos, e a Bíblia diz que fomos vestidos, versículo seguinte, vestidos de um novo homem. Não há mais carcaça. Agora, aleluia, nós fomos refeitos por Deus, e a Bíblia vai dizer ali no próximo versículo, e foste vestido do novo, que se renova para o conhecimento segundo o quê? Repita, segundo o quê? O que o Adão perdeu? Adão perdeu o quê? E agora nós recebemos de volta, através de Jesus, a imagem daquele que o criou. Você entende isso? Você entende? Aquele valor perdido foi restaurado. Aquele propósito perdido foi restaurado. Aquela imagem perdida foi restaurada. E agora, quando Deus olha para você, Ele não vê você feio. Ele não vê você acabado, Ele vê você agora nova criatura, lindo, aleluia, a imagem de Cristo, a sua imagem, como Deus criou Adão, aleluia, o propósito original foi resgatado por Cristo Jesus. Romanos 8, 29, como lemos no início, diz que Deus predestinou os salvos para serem conforme, põe lá de novo, por favor, lá, conforme ao quê? A imagem, conforme o quê? A imagem. Adão perdeu por causa do pecado. E agora em Cristo Jesus a imagem é restaurada. Porém, é a imagem de seu Filho. Deus predestinou você a ser parecido com Jesus, a ser semelhante a Jesus. Efésios 4:13 diz, até que cheguemos à estatura perfeita, de varão perfeito, à estatura de Cristo Jesus. Então é propósito de Deus que você cresça, que você melhore, que essa glória de Deus, a imagem de Deus, seja vista, alcançada na sua... Jesus é um modelo. Qual é o modelo? Qual é o alvo? Qual é o padrão? Jesus é o padrão para a minha vida. Jesus é o padrão para a sua vida. Deus quer que você se pareça com Jesus. Como eu vou me parecer com Jesus? Você tem que se parecer com Jesus orando. Orando como Jesus orava, obedecendo como Jesus obedecia, amando como Jesus amava, servindo como Jesus servia, falando como Jesus falava, perdoando como Jesus perdoava. Existem certos momentos que nós não sabemos como responder à circunstância. Existem certos momentos que não sabemos como reagir ou agir. Lembre-se que você precisa parecer com Jesus, então ande como Jesus andaria, fale como Jesus falaria, decida como Jesus decidiria, aleluia, porque eu sou a imagem de Cristo, eu sou semelhante a Ele, aleluia, aleluia. O céu é lugar para filhos. Sabe quem vai subir do céu?
os filhos. O céu é um lar para os filhos, aleluia. Apenas os filhos, aqueles que foram salvos em Jesus, resgatados por Jesus, poderão subir no céu. E o último, o amor paternal de Deus é demonstrado a cada dia. Não foi demonstrado apenas na cruz, não foi demonstrado primeiro na criação, não. O amor paternal de Deus, nós vemos manifestado todos os dias. É Deus dando aos filhos o pão de cada dia, como Jesus disse, Pai nosso, que estás nos céus. E Ele ora pelo pão de cada dia. Deus manifesta a você que Ele é Pai, te defendendo, te ouvindo, zelando por você, provendo as suas necessidades e, às vezes, até te corrigindo. Porque Hebreus 12, 7 diz que Deus nos trata como filhos. E qual é o pai que não corrige os seus filhos? E às vezes estamos sendo corrigidos pelo Senhor, e glória a Deus, porque se Ele está me corrigindo é porque Ele me trata como filho, Ele quer o meu bem, aleluia. Ele está vendo lá adiante, Ele quer que eu herde tudo aquilo que Ele preparou para mim. Qual é o pai amoroso que não cuida? Qual é o pai amoroso que não provê? Qual é o pai amoroso que não defende? Qual é o pai amoroso que não está presente? Deus é um pai amoroso na tua vida, aleluia. Ele é um Deus generoso, um pai generoso, um pai abençoador. É um pai que motiva, aleluia. Salmos 103 e 13, para terminar, diz assim: assim como um pai se compadece de seus filhos, Deus, o Senhor, se compadece daqueles que o temem.